Bom dia, meu querido irmão, a paz. Por conta dessa quarentena, talvez você não possa assistir uma aula de EBD, não é verdade? Pensando nisso, eu estou disponibilizando nesse vídeo um resumo. No segundo trimestre de 2020, teremos um estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Estudo que não faz uso entre os adultos desde 1999, ou ainda no século passado. A igreja é sem dúvida o tema principal da carta, pois mostra um exemplo, uma epístola, o lugar que a igreja ocupa, um plano da salvação. Sua natureza, sua unidade, seu crescimento, sua conduta e a sua luta contra o maligno. O título é A Igreja Eleita, título que evoca o primeiro ponto lembrado pelo apóstolo Paulo, o fato de que ela foi eleita em Cristo antes da fundação do mundo, para que fosse santa e irrepreensível diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. O subtítulo do trimestre, redimida pelo sangue de Cristo e selecionada pelo Espírito Santo da promessa. A capa do trimestre retrata bem o título e o subtítulo escolhido para o trimestre. Um rolo selecionado, selo este vermelho, com uma figura de um leão coroado, mostra a opção divina de Deus que foi salvar o ser humano pelo sangue de Jesus. A salvação, que tem origem divina, foi feita pela redenção em Cristo, pelo seu sangue, Efésios capítulo 1, versículo 4. E, com redenção, somos selecionados pelo Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13. A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas da prisão, ou seja, uma das epístolas que o apóstolo escreveu enquanto estava preso em Roma, na sua primeira prisão, e foi liberado após ter sido absolvida. Filipenses 2:24. Evidências de que Éfeso foi escrito na prisão. Vamos citar aqui Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 6, versículo 20. Paulo escreve esta carta à igreja que fundou a segunda maior cidade do Império Romano, a fim de aprofundar os conhecimentos sobre os irmãos a respeito do que é igreja. Uma coroa de espinhos na capa da revista ainda representa uma maldição assumida por Cristo, pois devemos lembrar também que os espinhos somente surgiram na terra por causa do pecado. Éfeso é a segunda cidade mais importante do Império Romano. Capital da província romana da Ásia, chegou a 300 mil habitantes e era o centro de culto a Diana ou Artemis. A moeda da cidade exibiu o slogan Neócoros, que é guardiã do templo. A autoria da epístola, possivelmente Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 1. A data gira em torno de 60 ou 61 depois de Cristo. Local de sua redação, Roma. Os destinatários da carta são os santos e fiéis em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 1. Alguns manuscritos não usam expressões em Éfeso, o que faz alguns entenderem que é uma carta circular. Na sua segunda viagem missionária, Paulo, depois de sair de Corinto, foi para Éfeso, onde deixou Priscila e Áquila. Na sua terceira viagem, porém, o apóstolo foi diretamente para Éfeso. Paulo ficou em Éfeso aproximadamente 3 anos. O cuidado do apóstolo com uma igreja em Éfeso, entretanto, não para quando ele deixa a cidade, pois conforme nós vamos observar, na carta a Timóteo, ele enviou Timóteo para pastorear a igreja depois de ter sido solucionado de sua primeira prisão. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Aqui foi orientado Timóteo a zelar pelo bem-estar da igreja. Parte prática da epístola comporta os seguintes temas: a responsabilidade do crente, capítulo 4 de Éfeso, o chamado de credencial para a pureza, Efésios capítulo 4, uma vocação do crente para a vida cheia do Espírito Santo, Éfeso capítulo 5, uma vocação de crença para uma batalha espiritual, Éfeso capítulo 6. Uma abordagem da carta gira em torno de 2 temas principais: Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Conclusão desse resumo: é uma carta que revela um resumo bem elaborado da salvação e sua consequência na vida cristã. Seu conteúdo mostra a graça de Cristo, que é imerecida ao homem.
Sua exortação nos convence a viver uma vida de santidade, lutando o bom combate, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Capítulo 6 de Éfeso. Espero que esse resumo tenha sido útil para você, meu caro irmão. Que Deus vos abençoe. Meu forte abraço, Dr. Wagner Pedro.